Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, sintonizado também no nosso aplicativo. Hoje, dia 10 de julho de 2020, uma sexta-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio, mesa de som é de Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere em nosso dia a dia. E no programa de hoje, programa especial também, é porque amanhã é dia de São Bento, né? E muita gente ouviu falar sobre a medalha de São Bento. Mas você conhece bem o que significa, né, a medalha de São Bento, o seu significado, a importância da medalha de São Bento e como utilizar a medalha de São Bento? O Dom João Batista Barbosa, ele é monge beneditino de São Paulo, né, do mosteiro São Bento. Ele é escritor, bibliotecário do mosteiro São Bento e, logicamente, um intelectual, né? Já escreveu vários livros e também escreveu um livro sobre a medalha de São Bento. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele sobre esse assunto, saber um pouquinho também sobre o Mosteiro São Bento e também sobre esse livro, né, A Medalha de São Bento. Nós vamos para um breve intervalo, a gente volta já para trazer esse bate-papo muito bacana com Dom João Batista Barbosa, ele que é monge beneditino e também é escritor, bibliotecário do Mosteiro São Bento e, logicamente, com esse seu trabalho intelectual, né, ele, logicamente, traz aí essa nossa reflexão sobre vários assuntos ligados à nossa Igreja Católica Apostólica Romana também. Já voltamos já com esse bate-papo aqui para falar um pouco mais sobre a Medalha de São Bento. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, de volta com o nosso Falando de Vida, vamos ao tema do dia? Falando de Vida e o tema do dia. A medalha de São Bento não é um amuleto da sorte. Trata-se de um sacramental, isto é, um sinal visível de nossa fé. O uso habitual da medalha tem por efeito colocar-nos sob a especial proteção de São Bento, principalmente quando se tem confiança nos méritos de tão grande santo e nas grandes virtudes da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, a medalha não age automaticamente contra as adversidades, como se fosse um talismã ou uma varinha mágica. Todo cristão, a exemplo de Jesus Cristo, deve carregar a sua cruz, pois é necessário que nossas faltas sejam expiadas, nossa fé seja aprovada e nossa caridade purificada, para que aumentem nossos méritos. O símbolo da nossa redenção, a cruz, gravada na medalha, não tem por fim nos livrar da prova. No entanto, a virtude da cruz de Jesus e a intercessão de São Bento produzirão efeitos salutares em muitas circunstâncias. A medalha concede também graças especiais para a hora da morte, pois São Bento, com São José, são padroeiros da boa morte. Em resumo, o efeito da medalha de São Bento depende em grande parte das disposições da pessoa para com Deus e da observância dos requisitos acima mencionados. Através dos séculos foram cunhadas medalhas de São Bento de várias formas. Em 1942, o Papa Clemente XIV aprovou o uso da medalha, oficializando-a como um instrumento de devoção de fé e não como um amuleto de sorte. Hoje, no Falando de Vida, São Bento e o significado da medalha.
nosso contato agora é com Dom João Batista Barbosa Neto, monge beneditino desde 2008, que já está conosco na ponta da linha para conversar com o nosso ouvinte privilegiado. A gente vai falar muito sobre São Bento. Ele escreveu aí um livro sobre São Bento. Vamos falar um pouquinho sobre a cruz de São Bento e, logicamente, conhecer e saber um pouquinho do mosteiro de São Bento. Dom João, sua bênção, muito obrigado por estar conosco. Rádio Mensagem, Diocese de São José dos Campos. Olá, Deus abençoe a todos pela intercessão de São Bento. Um grande prazer estar aqui junto com vocês, com os ouvintes, com todo esse povo amado. Nós aqui agradecemos. Dom João, o senhor está no mosteiro de São Bento agora? Isso, estou aqui enclausurado no nosso mosteiro, aqui no centrão de São Paulo, esse lugar também tão especial para os nossos devotos de São Bento. O senhor falou enclausurado, até para o nosso ouvinte entender. Todos estão aí enclausurados ou alguns monges não são enclausurados? Como é que funciona? Qual que é a metodologia do trabalho de vocês aí no mosteiro? Por favor. Eu acho que eu tenho que explicar o que é melhor, explicar primeiro o que é clausura, para as pessoas não ficarem confusas. Há dois tipos de clausura: a clausura papal e a clausura disciplinar. A clausura papal é a clausura das monjas carmelitas. Elas ficam ali, né, nos seus mosteiros, tem a grade, ali nos parlatórios, elas não podem sair, a não ser com a permissão papal, do Papa ou de um seu representante no lugar, no caso o bispo. A nossa clausura, a beneditina, é a clausura disciplinar. Os monges, todos estão em clausura, claro, mas a clausura é uma geografia dentro do mosteiro. Os monges podem sair com a permissão do superior, no caso do abade, aqui no nosso mosteiro. Mas a gente não sai assim com frequência, sai por uma necessidade. Então, estamos na clausura, mas é no espaço dentro do mosteiro. E a clausura, a igreja, por exemplo, que a gente vai a todo instante para rezar, a igreja, por exemplo, não é clausura. Ah, ok, então. Acho que isso ajuda a esclarecer um pouco. Enclausurado, sim, eu até falei assim, tem muita gente que esses dias de quarentena, que agora não é nem mais quarentena, já passou da centena, estão também enclausuradas de alguma maneira, dentro de casa, até mesmo quase como monges, meditando, refletindo sobre a vida, e aí as pessoas podem até identificar como que é difícil permanecer trancado, né? É um exercício também espiritual, né, para a nossa vida. Aliás, Dom João, até aproveitando o momento, tem muita gente que nos ouve agora e já está desesperada por esta centena, né, em quarentena, como o senhor disse, né? O que o senhor poderia dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, estão ouvindo a Rádio Mensagem, e logicamente é obrigado a ficar aí em casa, às vezes por conta de uma comorbidade, até mesmo aí pela necessidade de se proteger do vírus, por favor. Claro, para nós monges é bem mais fácil, porque a nossa vida já é uma quarentena, vamos dizer assim, né? A gente é acostumado com isso. E também tem, claro, a própria estrutura do mosteiro, que ela é apropriada para esse estilo de vida. Aqui é grande, nós somos 42 aqui no centro de São Paulo, né? Então tudo é grande, nós temos espaços para meditação, temos jardins, então são espaços muito amplos, então isso é mais fácil para nós, diferentemente de pessoas que estão aí em casas, apartamentos muitas vezes pequenos, então realmente exige muito das pessoas. Mas olha, a oração sempre é bom, né? A gente no mosteiro busca assim um equilíbrio. São Bento, ao escrever a regra, né, o livro, né, sobre as normas dentro do mosteiro, ele faz um equilíbrio entre oração e trabalho. Então, muitos estão até em home office, né, trabalhando em casa. Então, não ficar dormindo demais, não ficar sem ter o que fazer, mas fazer o trabalho, né, do cotidiano mesmo, sair só quando tem necessidade, que é o que o monge já faz, né, também,
E, claro, manter um equilíbrio, a oração, por exemplo, que é algo que pode trazer uma paz interior muito grande. Não ficar criando atividades que, enfim, estimula a preguiça, né? Séries, por exemplo, tudo bem, tem os momentos de lazer, assistir alguma coisa, mas, sabe, passar várias horas do dia nesse sentido vai realmente fazer com que a pessoa vai chegue num momento de grande cansaço mental e até mesmo espiritual. Exercícios físicos também, sabe, porque não é só a cabeça, a mente, corpo são, mente sã também, né? Então a gente tem que cuidar de tudo, nós somos de todo esse conjunto. E aqui, por exemplo, no Mosteiro dos Monges tem tudo, tem atividade física, tem atividade espiritual, e a gente aí estamos conseguindo, né, todos juntos, como diz São Bento, para irmos todos juntos à vida eterna. Por exemplo, o Dom João, o senhor é arquivista do mosteiro, é isso? Eu sou arquivista e bibliotecário. Além disso, eu sou produtor cultural. Ocorrem, né, vários eventos culturais aqui no mosteiro, exposições, palestras e atividades do ramo, e eu acabo por cuidar de tudo isso. Então, os monges sempre estão ocupados, né? O mosteiro, ele é como se fosse uma pequena cidade, de modo que cada monge cuida de um setor. Então, o mosteiro vai funcionando, né, como se fosse uma engrenagem, cada um como uma peça da engrenagem vai movimentando, de modo que o mosteiro ele pode ser considerado uma instituição autossuficiente. Então, eu sou responsável, né, pela área cultural, e a biblioteca e o arquivo também está na mesma área. Deixa eu aproveitar então, quando o Dom João já deu a deixa, né? Trabalha com os livros, está sempre em contato com os livros. Para escrever não foi difícil, né? Olha, eu sempre escrevi alguma coisa, né? Eu já cuidei de blog, e aí eu tenho contato com os documentos, os arquivos, história mesmo. A gente acaba atendendo pesquisadores, pessoas que estão fazendo trabalhos acadêmicos, muitas dessas pessoas, até mesmo também escrevendo livros. Aí a gente se estimula, né? Eu quero contar também a história, dizer para as pessoas, muitos desses trabalhos, como eu disse, são trabalhos acadêmicos, outros não, mas a maioria são acadêmicos. Mas acaba ficando muito restrito, né? E, por exemplo, a história do mosteiro, aqui em São Bento, a história da espiritualidade, dos beneditinos, é uma maneira, assim, quando eu no meu caso, eu escrevo a maneira de partilhar, né, esse conhecimento. Então, todos os meus livros, já são 7 nesse momento, têm levado informações sobre a vida monástica, beneditina, e ajudar de alguma maneira as pessoas, né, nessa busca interior, né, com Deus também, em busca de Deus, e a partir da espiritualidade de São Bento. Hoje o nosso programa conversa com Dom João Batista, ele que é monge do mosteiro São Bento, em São Paulo, né? Ele é monge beneditino, que já está conosco, e agora a gente entra no assunto sobre a escritura do livro, né? E também falando um pouquinho de São Bento. Como é que surgiu a ideia de escrever um pouquinho sobre São Bento, hein? Olha, anteriormente a este livro, a gente preparou uma novena, um devocionário e novena de São Bento, né? Então, esse primeiro livro, essa novena foi escrita com comentários da própria regra de São Bento, né? E da vida de São Bento. E acabou surgindo, mas também ele é bem explicativo, fala até Lexio Divina, ensina as pessoas a fazerem, fala sobre o canto gregoriano, esse primeiro livro, Devocionário e Novena. E deste primeiro livro surgiu a ideia de escrever um outro só sobre a medalha de São Bento,
Porque muitas pessoas têm um carinho muito grande pela medalha, mas não conhecem sua história, não conhecem muitas vezes até mesmo o significado. E outras até usam a medalha, possuem, tem como se fosse um objeto da sorte, um amuleto, né? E essa publicação, a poderosíssima medalha, vem justamente esclarecer algumas dúvidas, vem contar a história da medalha, como foi que surgiu, e contém também um tríduo numa via sacra, né, com a medalha, com São Bento, estimulando também a conhecer um pouco mais a vida dos santos. Então, ajuda as pessoas até, às vezes, está usando a medalha de maneira errada, tem ela dentro de casa, a sua concepção, a seu respeito pode ser um pouco equivocada, e vem justamente ajudar as pessoas a ter uma maior consciência no uso, né, deste sacramental, né, tão importante, tão popular da nossa igreja. Muito importante essa colocação. A medalha de São Bento, ela surgiu quando, Dom João? Olha, não se tem uma data exata. Ela passou a ser cunhada, né, com uma boa quantidade no século XVI. Né? É um relato curioso, porque foram bruxas, né, mulheres, né, feiticeiras, e num dos momentos lá da sua... elas foram presas, né, e elas falaram, né, no depoimento, que não conseguiam, né, fazer nada contra o mosteiro beneditino, lá na Alemanha, em Mesten. E elas falaram porque lá tem um objeto que acaba por proteger o mosteiro. E esse objeto fica na fachada. Realmente tinha vários desenhos da medalha de São Bento na fachada desse mosteiro de Messen, e só que os monges já não sabiam o que significava. Né? Se foi se perdendo com a história, o que era a cruz cheia de letras ali, né? Caracteres, e bom, enfim, não se sabia, nesse momento, 1640, por volta, não se sabia mais, né, o que era aquilo. Só que foram buscar nos documentos, olha aí o trabalho do bibliotecário e arquivista, encontraram um livro muito antigo, 200 anos antes, século XV, portanto, que tinha lá explicando o que era aquela medalha ali, desenhada. Então, esse é o documento mais antigo que fala, né, sobre o significado. Né? Mas tem outros relatos que falam que teve aparições de São Bento para alguns monges, já na Idade Média, e ele sempre fazia o sinal da cruz, né, nos seus projetos. Então, há uma suposição de que essa medalha tenha sido concebida ao longo da história por monges, aí não tem a figura, né, específica, então é anônimo, mas é inspirada nas bênçãos que São Bento costumava fazer. A gente observa muitas pessoas que têm, né, no caso aí a cruz de São Bento. Até importante para o Dom João explicar para a gente, nos orientar também, que muitas pessoas usam como amuleto, mas não é um amuleto, ela é um símbolo de fé, né? É um sacramental, né? Ou seja, um sinal da presença de Deus. Essas letrinhas que tem dentro da cruz e ao redor, elas são as iniciais das palavras em latim que formam a oração, né? A cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, e aí continua, né? Então, algumas pessoas não sabem, né? Até conhecem a oração e utilizam dessa maneira. Eu já vi coisas assim até absurdas, né? Assim, para vender, né? Pessoas com banangandãs, pulseiras com figa, com olho grego, né? Que chama, e a medalha de São Bento ali no meio. Então ela não pode ser comparada a objetos desse tipo.
Bom, se bem que ela é bem explorada por todo tipo de gente, para venda, né, para obter capital a esse respeito. Então, porque as pessoas, muitas, acabam, né, sendo estimuladas como esse objeto, se eu possuir, ele vai me proteger. Não, a gente não deve agir dessa maneira, né? Ela é um sacramental, é um sinal, claro, da presença de Deus, mas a gente tem que, como fala até o próprio São Bento na regra, né? Que nossa mente concorde com a nossa voz. Você tem que revelar o conteúdo presente nela e confiar, claro, na presença de Deus em toda a nossa vida, independentemente de estar com o objeto, medalha de São Bento ou não. Saber que nós somos, nós mesmos, sinais da presença de Deus. Então, que esse Deus possa ser realmente a luz da nossa salvação, que é o que? O momento da cruz, né? A cruz redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, utilizar a medalha com essa consciência, né? De que ela não é um objeto qualquer, um objeto da sorte, um amuleto, né? Tem gente que, infelizmente, não age de acordo, né? Certo. Dom João, falando de São Bento, por exemplo, o senhor falou aí do mosteiro na Alemanha, mas São Bento era italiano, né? São Bento nasceu em Núrcia, né? Itália, nas proximidades de Roma, né? Ele era italiano, mas os monges se espalharam, né? Os seguidores, aqueles que seguiram sua regra, e se espalharam pelo mundo de então, que se conhecia, principalmente a Europa, tanto que fundaram mosteiros em muitos lugares. Eles foram, vamos dizer assim, os salvadores da cultura, porque estava tudo se perdendo, e o mosteiro tem essa grande importância por isso, de modo que o Papa, agora São Paulo VI, né, ele proclamou em 1964, pouco mais de 50 anos, São Bento como o padroeiro da Europa, né, devido à sua importância. Ele é italiano, ele nasceu em Núrcia, como falei, tanto que a gente também chama ele São Bento de Núrcia, o local do seu nascimento, mas ele não ficou em Núrcia para sempre, né, ele saiu de Núrcia, foi para Roma, foi estudar em Roma, se frustrou com a cidade. Ele era de família nobre, foi para estudar, para adquirir cultura e para administrar os bens da família, né? Mas ele não queria isso, ele queria, né, viver intimamente com Deus. E Roma era uma cidade que, né, como hoje as grandes cidades, tem todo tipo de sujeira, principalmente sujeira no sentido moral. E ele se frustra, sai de lá e resolve viver realmente como um eremita, um monge que vive sozinho, numa gruta em Subiaco, também fica nas proximidades. É ali, nesse local, que ele inicia sua vida religiosa ainda jovem, né? E como um eremita. A vida cenobítica, ou seja, a vida em comunidade, vai surgir depois, quando aí algumas pessoas passam a conhecê-lo nesse lugar e aí se sentem atraídas também a viver da mesma forma que ele. Agora, claro, em comunidade é quando ele escreve uma regra, né, que é um livro com preceitos práticos para que uma comunidade religiosa viva em harmonia. Essa regra hoje a gente chama regra de São Bento, foi escrita por ele mesmo, e olha, é de grande importância essa regra, né? Regra vem do latim, regula, né? Aquilo que regula, né? Regula o que está desregulado. Então a gente se colocar no eixo, né? A se harmonizar mesmo, que viver em comunidade não é fácil, né? Então exige muito das pessoas de reconhecer no outro as suas qualidades, mas limitações também. Ter caridade com o irmão. E São Bento nos transmite muito desses conhecimentos, né? Ele era um psicólogo, né? À sua maneira e na sua época,
lá há 1500 anos atrás, que ele é um santo lá que nasceu em 480, ou seja, faz um pouco de tempo, né? E até hoje, monges e monjas, porque tem as mulheres também, seguem a regra de São Bento. Estimula-se, né? Temos o nosso diretório e existem mais de 25 homens e mulheres, monges e monjas espalhadas, 25 mil, né, espalhados pelo mundo todo, em vários países, vivendo em mosteiros. 25 mil monges e monjas, todo mundo junto. Olha só. Contando, né? Isso. Dom João Batista, monge beneditino, participando conosco hoje. Vamos falar um pouquinho do livro. Já foi divulgado, já está impresso, já está nas livrarias, por favor. Sim. É uma publicação da editora Ave Maria, né, tanto o Devocionário Novena de São Bento, que foi publicado antes, e esse só sobre a medalha, a poderosíssima medalha de São Bento, da Ave Maria. Está aí sendo lançado aí nesse dia de São Bento, 11 de julho, né, e já, claro, já está nas livrarias católicas. Eu já até verifiquei, sim, as pessoas podem encontrar com facilidade. E hoje em dia também, mesmo que você não se encontre na livraria física, aí nas cidades onde as pessoas estão, hoje temos a internet que ajuda bastante. Então tem o próprio site da editora Ave Maria e a gente recebe o livro em casa, em qualquer lugar onde estiver. E esse livro, ele fala especificamente sobre a medalha, né, Dom João? Sim, ele é especificamente sobre a medalha. É uma pesquisa, né? Olha, me dediquei aí um tempo a essa pesquisa, e eu conto aqui a história, né, da medalha. Ele tem também testemunhos do uso da medalha. Então, ao longo da história, pessoas que relataram que teve uma experiência e atribui a força, né, ou proteção à oração que se tem feito com a medalha, né, de São Bento. E explica a maneira correta de usar, porque às vezes a pessoa está usando a medalha ao contrário. O correto, eu já encontrei várias pessoas utilizando a medalha com a frente para trás, né? Ao contrário. O correto é usar a medalha, a parte onde está a cruz, né, para fora, e não a imagem, que é uma efígie, né? Uma imagem de São Bento. A imagem de São Bento fica para dentro. Então eu tenho que mostrar a cruz, né? A cruz para fora, porque ali a cruz é que é a oração, né? Que a pessoa, né, deve, claro, fazer e confiar, né, nas palavras nela contida. Então, às vezes a pessoa não sabe, né? Pensa que está usando corretamente. Então, tem uma maneira certa. A medalha também, eu explico no livro, ela tem o seu desenho, sua forma, a distribuição de toda essas letras e tudo, ela tem uma maneira, ela tem um rigor, né, a seguir. Ela não pode ser de qualquer jeito, né? Ela tem, para ser verdadeira, ela tem que ter determinados elementos, né? Essa tem uma medalha que ela é muito mais propagada, mas eu já vi modelos, né, de artistas aí que se sentem quer fazer uma medalha nova. Não é bem assim que acontece. Ela tem todo um rigor que deve ser seguido para ela ser considerada uma medalha de São Bento verdadeira. Se ela não seguir, né, determinadas normas e elementos, ela pode ser considerada falsa. Isso é muito importante, né? No livro também, para ficar não só um livro assim explicativo, né, a gente tem esse trido, né, 3 dias de oração, né, com salmos, com comentários da regra de São Bento, né, e orações, outras, e para que as pessoas possam rezar agora, conhecendo com maior profundidade. Além disso, a própria via sacra, né, que é o caminho da cruz, já que a cruz sagrada seja a nossa luz, a minha luz, eu falo a gente porque isso é bem próprio de monge, tá? Eu escrevi, mas é como se fosse o próprio
o mosteiro que tem escrito, os outros monges também, tá? E aí as pessoas rezam essa via sacra, meditando aí também com a regra de São Bento e rezando com a via sacra com a medalha de São Bento. Ah, ok, então. Antes de liberar, então, o Dom João, tem uma pergunta que chega aqui, por gentileza, por o senhor falar para a gente a diferença de monge e de padre. Ah, sim, claro. As pessoas também fazem essa confusão. São Bento não era padre, ele era monge. Monge é uma pessoa que tem a monja também, a mulher, que busca a intimidade com Deus. Vivem em mosteiros, pode existir monges ou monges eremitas, né, como São Bento iniciou sua vida religiosa sozinho, é muito mais exigente, claro, e tem os monges que vivem em comunidade, né, comunidades religiosas, mosteiros. O monge, ele é um consagrado, ele não é um ministro ordenado, né? Ele consagra a sua vida para viver em oração. Ele o monge, o candidato a monge, não deve entrar no mosteiro com o objetivo de se tornar um sacerdote. O sacerdote no mosteiro, ele é um pouco posterior. Já havia, assim, na época do próprio São Bento, mas não era o principal. Ele existiu, né, inicialmente, para que os monges pudessem participar da missa, né? Então o padre, dentro do próprio mosteiro, facilitaria de os monges participarem da Sagrada Liturgia sem ter a necessidade de sair do mosteiro para ir para uma igreja. Geralmente os mosteiros eram campesinos, então muito distante da cidade onde se tinha paróquia e tudo mais. Então é um mecanismo assim que poderia facilitar, né, tudo isso. Então, começou alguns monges escolhidos para serem ordenados, e isso é feito até hoje. Então, tem monge dentro do mosteiro que também é padre, né, mas a grande maioria não é. Isso não quer dizer que o monge sacerdote seja necessariamente mais importante do que os demais monges. No mosteiro é tudo tratado como igual, é tudo monge. E o padre, o monge sacerdote, no caso, ele está ali para prestar esse serviço espiritual, né, os sacramentos que só o sacerdote, como nós bem sabemos, podem ministrar. Então, nesse sentido. Então, o monge é o consagrado, né, exclusivo, assim, para uma vida, né, de regra, né, viver regularmente no mosteiro. E o sacerdote, não. No caso, se for monge, sim, né, mas o padre, por exemplo, que não é monge, tem paróquia e tudo mais, né, aí ele não é obrigado a viver num mosteiro ou uma regra de vida se ele não está ligado a nenhuma ordem religiosa. Espero que eu tenha esclarecido. Às vezes as pessoas sentem dificuldade realmente de compreender, porque nós não temos no Brasil a referência, né, forte do monge, né? Então nós não temos muitos mosteiros como na Europa. Então as pessoas não conhecem, né, o que é um monge, e a gente tem essas oportunidades que são muito importantes para que nós possamos explicar, né? E agradeço muitíssimo. Eu que agradeço, Dom João Batista, monge beneditino do Mosteiro São Bento, do Mosteiro de São Bento, na capital paulista, participando conosco, falando do lançamento então do livro sobre a medalha de São Bento. E amanhã, dia 11 de julho, é o dia dedicado então a São Bento. Obrigado pela sua participação e sucesso, e até uma próxima oportunidade, tá ok? Muito obrigado, e desejo a todos, né, que São Bento possa interceder por cada um de nós, nos ajudar aí, né, a superar os nossos problemas. Esses todos temos, cada um em particular, mas principalmente nessa pandemia que vivemos, já que ele é um santo também considerado exorcista, né, que ele possa aí nos ajudar a afastar esse mal, né, horroroso do nosso país, da nossa vida.
Muito bem, tá aí o Dom João Batista Barbosa, monge beneditino do Mosteiro de São Bento, né? Dando dicas importantes. Então, muita gente perguntando, né? Que tem a medalha de São Bento, como se utiliza a medalha de São Bento. Aí ele já explicou, né? Que tem que deixar a cruz, né? Que a cruz que nos refere a Jesus Cristo para frente, né? Para mostrar para as pessoas, né? Que ó, a nossa busca é Jesus, né? A nossa busca é Jesus. Então essa é a importância desse nosso bate-papo. Então lembrando, amanhã é o dia de São Bento. E o livro, a poderosíssima Medalha de São Bento, pode ser encontrado então na editora Ave Maria. Na editora Ave Maria, tá ok? Olha, foi muito bacana, né, bater esse papo aí com o monge beneditino, né, o Dom João, sobre o Mosteiro de São Bento, falar um pouquinho sobre a vida para quem vive no mosteiro e logicamente aí sobre a medalha também de São Bento. Antes de fechar o nosso Falando de Vida, deixa eu só destacar aqui, acabou de chegar a informação da entrevista coletiva do governo do estado de São Paulo, né, o João Dória, destacando que as cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte ainda seguirão na fase laranja do mapa de flexibilização do governo de São Paulo, hein? Então, portanto, ainda na fase laranja, que significa ainda a fase laranja, ou seja, permanece aberto do jeito que está, né? Ainda não tem nenhuma progressão em relação à abertura de outros estabelecimentos. Então, portanto, ainda continua na fase laranja. A grande expectativa de muita gente, de alguns comércios principalmente, é que possa estender um pouco mais os horários dos comércios, mas por enquanto o governo do estado de São Paulo determinou ainda o Vale do Paraíba na fase laranja, a informação que acaba de chegar. E nós fechamos o Falando de Vida nesta sexta-feira e estaremos de volta na segunda-feira a partir das 8 horas, a partir das 7h30, né? A partir das 7h30 da manhã com o Jornal da Mensagem, depois Falando de Vida, trazendo mais um tema bacana, mais um tema importante para todos nós também. Deixa eu mandar um abraço lá pro o Diego, né? Ô Diego, um abraço para você também, da editora Ave Maria, está acompanhando o programa lá. Obrigado aí pelo carinho, obrigado aí por esse trabalho que vocês desenvolvem também, né? Sempre colocar aí a edição dos livros, a importância da nossa Igreja Católica Apostólica Romana também, ter a importância da edição dos livros e da história, né? De contar as histórias para todos nós também. Fechamos o nosso Falando de Vida, segunda-feira de volta com outras informações. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. E a partir de agora a evangelização e a comunicação. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.